Oi, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou começar na nossa terceira aula, a seção 2.3 do livro do Sturge. Nessa primeira parte da aula eu vou falar sobre propriedades dos limites. Então olha lá, suponha que C seja uma constante e que esses dois limites existam. Limite de f de x quando x tende a A e limite de g de x quando x tende a A. Então, vão ser válidas as seguintes propriedades. Primeiro, limite de uma soma vai ser a soma dos limites. Segunda, limite da diferença vai ser a diferença dos limites. Terceira, limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Ou seja, eu sempre posso tirar uma constante do limite, tá? A quarta, limite do produto é o produto dos limites. Já para a quinta propriedade, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque como eu tenho um quociente, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites desde que aconteça isso. O limite da função, que está no denominador, tem que ser diferente de zero. Depois, na sexta propriedade, o limite da potência de uma função é a potência do limite. Só que aqui eu estou considerando n um inteiro positivo. Na sétima propriedade, limite de uma constante, quando x tende a A, é a própria constante, tá? Porque constante não depende de x. Na oitava propriedade, limite de x quando x tende a A é o próprio A, tá? Porque é como se eu substituísse o x por A. Na nona propriedade, na décima e na décima primeira, nós vamos ver casos particulares do que eu já enunciei, mas que pela relevância o livro quis destacar, tá? Então, limite de x elevado a n quando x tende a A é A elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Limite da raiz nésima de x quando x tende a A é a raiz nésima de A, só que aqui, se o n for par, nós estamos supondo que o A é maior que zero, tá? Finalmente, a 11ª propriedade, o limite da raiz nésima de f de x, quando x tende a A, é a raiz nésima do limite de f de x, quando x tende a A. Novamente, se o n for par, supomos que o limite de f de x, quando x tende a A, é positivo, tá? Uma maneira mais rápida de calcular limites é pela propriedade da substituição direta, tá? Toda vez que você tiver uma função polinomial ou racional e o A estiver no domínio da função, então basta fazer a substituição direta, tá? Limite de f de x, quando x tende a A, é o próprio f de A. Agora eu coloquei alguns exemplos para nós usarmos essas propriedades, tá? O primeiro exemplo é um pouco mais elaborado do que está no livro, porque eu quero relembrar um pouco também de pré-cálculo. Então, olha lá, eu quero calcular o limite dessa função aqui, 3x² mais 4x mais 1 dividido por x mais 1, quando x tende a menos 1. Vejam que aqui, essa função é uma função racional, tá? Porque a parte de cima, o numerador, é uma função polinomial, e a parte de baixo, o denominador, também é uma função polinomial. Toda vez que eu tenho uma função racional, eu preciso me preocupar, para determinar o domínio, com o que está acontecendo no denominador, né? Eu preciso que o denominador seja diferente de zero. Então, olha lá, o domínio de f vão ser todos os números reais, tais que x mais 1 é diferente de zero. Isso é o mesmo que dizer que são todos os números reais, tais que x é diferente de menos 1. Tá? Então, como aqui o menos 1 não está no domínio da função, eu não posso fazer a substituição direta, tá? Eu não posso substituir aqui por menos 1. Se eu substituísse, ia dar 0 sobre 0, uma indeterminação. Então, eu vou ter que arrumar uma técnica para resolver esse limite. E a técnica que a gente vai usar aqui é fatorar o numerador, tá? Para isso, eu vou precisar de relembrar uma coisa que vocês aprenderam lá em pré-cálculo, tá? Toda vez que você tem uma equação quadrática, ax² mais bx mais c igual a zero, tá?
ax² mais bx mais c pode ser escrito como a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação. E aqui eu preciso considerar o a diferente de zero, porque senão essa equação não seria quadrática, tá? Se aqui fosse igual a zero, aqui seria uma equação linear. Então, olha lá. Eu vou resolver essa equação aqui do nosso caso. 3x² mais 4x mais 1 igual a zero. E vou determinar as raízes dela e vou usar isso daqui, tá? Para determinar as raízes, existem jeitos diferentes, né? Muita gente prefere soma e produto, outras pessoas preferem usar o que a gente costuma chamar de delta e bhaskara, tá? Aqui eu vou usar delta e bhaskara porque para a maioria dos alunos costuma ser mais fácil. Então, olha lá. Eu primeiro calculei o delta. Lembrem, quem que é delta, tá? É b² menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b no nosso caso? É 4. Então, ficou 4² que é 16, menos 4 vezes. O a é 3 e o c é 1. Aí a gente faz essa conta. 4 vezes 3 vezes 1 dá 12. 16 menos 12 dá 4. Agora eu vou finalmente determinar quem são as raízes. Então, elas são da forma menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. No nosso caso, fica menos 4 mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 3, 6, tá? Então, a gente ficou com menos 4 mais 2 sobre 6 e menos 4 menos 2 sobre 6. Tem muita gente que se confunde aqui como é que faz essa conta, tá? Então, pense assim, suponha que você está devendo R$4 no mercado e pagou 2. Qual que é a sua situação? Você continua devendo 2, tá? Então, menos 4 mais 2 fica menos 2. E aqui mantém o 6. Agora, se eu quiser, eu poderia deixar assim, mas como o numerador e o denominador são múltiplos de 2, eu dividi por 2, em cima e embaixo. Então, menos 2 dividido por 2 ficou menos 1, 6 dividido por 2 ficou 3. E no cálculo da outra raiz, a gente fica com menos 4 menos 2 dividido por 6. Pensa do mesmo jeito, tá? Você está devendo R$4 e depois você ainda fica devendo de novo, só que agora é mais R$2. Então, no total, você está devendo R$6, tá? Então, a gente fica com menos 6 sobre 6. Posso cancelar o 6 com 6 e ficou menos 1. Então, finalmente, eu vou usar a minha fórmula, tá? Então, 3x² mais 4x mais 1 vai ser igual ao a, que é 3, vezes x menos uma das raízes, vezes x menos outra das raízes, tá? Ou seja, raiz é aquilo que anula nossa equação, tá? Então, no nosso caso, menos 1/3 e menos 1. Agora, vamos continuar, então, menos com menos fica mais, então fica 3 vezes x mais 1/3 e menos com menos fica mais. Então, a gente fica com x mais 1, tá? Então, finalmente, eu vou substituir 3x² mais 4x mais 1 por 3 vezes x mais 1/3 vezes x mais 1, porque é a mesma coisa, tá? Então, substituir aqui, ó, 3x² mais 4x mais 1 é igual a 3 vezes x mais 1/3 vezes x mais 1, tá? Eu ainda não calculei o limite, então preciso escrever ele. Então, limite x tendendo a menos 1 dessa função é igual ao limite x tendendo a menos 1 dessa função. E agora, o que está acontecendo, tá? Aqui, ó, está multiplicando. E tem o mesmo fator no numerador e no denominador. Então, eu posso cancelá-los, tá? Tomem cuidado, porque se aqui tivesse um sinal de mais, eu não poderia cancelar. Eu só posso cancelar porque aqui está multiplicando, tá? Então, cancelei os dois. Aí, a gente fica com 3 vezes x mais 1/3 sobre 1. Agora, quando eu substituo por menos 1, é possível fazer essa substituição porque o menos 1 está no domínio dessa função. Então, finalmente, eu posso fazer a substituição direta. Então, eu substituí aqui o x por menos 1. Então, a gente ficou com 3 vezes menos 1 mais 1/3. E dividir por 1, tá? É a mesma coisa que não fazer nada. Então,
Aqui, como a gente tem uma soma de duas frações, tomem cuidado, tem que tirar o MMC, tá? O MMC entre 1 e 3 é 3, aí divide pelo de baixo, como não tem nada, é 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes menos 1 dá menos 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Tomem muito cuidado aqui, porque tem muita gente que cancela esse 3 com esse 3 e não pode, tá? Porque aqui a gente tem uma soma, você só poderia cancelar se a gente tivesse um produto aqui. Então tem que fazer a conta, 3 vezes. Se você está devendo R$3 e paga 1, você ainda está devendo R$2. Então fica 3 vezes menos 2 sobre 3. Aí finalmente eu posso cancelar esse 3 com 3 e ficou menos 2. Ou eu poderia fazer a conta, né? 3 vezes menos 2 dá menos 6, dividido por 3 dá menos 2. Agora, para encerrar a aula, eu coloquei mais 3 exemplos. Então vamos ver cada um deles. O primeiro é de uma função definida por partes. A função g vale x mais 1 se o x é diferente de 1 e 3 se o x é igual a 1. Então já representei esse ponto aqui, ó, 1, 3, que está pintado, porque quando x vale 1, a função assume o valor 3. E agora eu vou esboçar essa reta aqui, x mais 1. Tá? Então eu escolhi pontos. Quando x é menos 1 é diferente de 1. Então posso usar essa parte da função. Menos 1 mais 1 dá 0. Depois, quando eu escolho x igual a 0, ele é diferente de 1. Então a gente fica com 0 mais 1, que é 1. Para o 1 eu tenho que usar essa parte da função, como eu usei, dá 3. Tá? Por isso que eu coloquei uma bolinha aqui sem pintar, porque eu não posso usar essa parte da função. E depois, para x igual a 2, como ele é diferente de 1, 2 mais 1 dá 3. E aí eu esbocei a reta, tá? Lembrem, quando a gente está calculando o limite, como nesse caso eu estou calculando o limite de x quando x tende a 1, minha função sequer precisa estar definida em x igual a 1. Eu me preocupo com o que acontece nas proximidades do 1, tá? Então, ó, quando a gente está próximo aqui de 1, os valores de y estão próximos de quem? De 2, tá? Então, esse limite aqui é 2, tá? Vejam que é diferente do g de 1, né? Porque o g de 1 é 3. Agora, mais um cálculo de limite, tá? Talvez vocês considerem um pouco mais complicado, mas vamos devagar. Olha lá, eu quero calcular limite quando t tende a 0 da raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado. Lembrem, a gente tinha essa regra aqui, ó, limite do quociente é quociente dos limites, desde que o limite da função que está no denominador seja diferente de 0. Não é o nosso caso, tá? Quando a gente calcula que o limite de t tendendo a 0 de t ao quadrado dá 0. Então, a princípio, eu não posso usar a regra do limite dos quocientes ser o quociente dos limites. Então, a sugestão vai ser racionalizar o numerador. Como que a gente faz isso, tá? Como aqui a gente tem uma diferença, a gente vai multiplicar pela soma. Por que que eu vou fazer isso, tá? Porque com isso a gente vai conseguir melhorar a expressão e cancelar coisas. Aí aqui eu escrevi um lembrete de pré-cálculo. Toda vez que você tem a menos b vezes a mais b, isso daqui dá a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Se vocês fizerem a conta, né, aplicando distributividade, a vezes a dá ao quadrado, a vezes b cancela com menos ba, e finalmente menos b vezes b dá menos b ao quadrado, tá? Então, ó, exatamente o que a gente tem aqui, a menos b vezes a mais b. Mas lembrem, se eu multipliquei no numerador, eu tenho que fazer o mesmo no denominador para manter a expressão. E eu estou fazendo tudo isso dentro do limite, tá? Então, agora o que que a gente tem? Como a gente tem a menos b vezes a mais b, isso daqui dá a ao quadrado, então fica esse ao quadrado menos esse ao quadrado, tá? Então eu escrevi aqui, ó, raiz de t ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado. E a parte de baixo eu multipliquei.
t ao quadrado vezes raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Tomem cuidado para colocarem os parênteses, senão vocês vão errar a conta, tá? Se vocês não colocarem parênteses aqui e multiplicarem só por um deles, vai dar tudo errado. Aqui eu coloquei mais um lembrete de pré-cálculo que muita gente tem dificuldade de entender e às vezes erra, tá? Quando a gente tem raiz quadrada de a ao quadrado, isso daqui dá o próprio a, tá? Eu posso cancelar o quadrado com a raiz. Porém, quando eu tenho raiz de a ao quadrado, não é verdade que isso daí é igual ao próprio a, tá? Aqui tem um exemplo, ó, a raiz de menos 4 ao quadrado é raiz de 16 e a raiz de 16 é 4, tá? Ó, aqui eu tenho menos 4 e o resultado não foi menos 4, tá? Então tem que tomar cuidado. Toda vez que vocês tiverem raiz quadrada de a ao quadrado, isso daqui é o próprio a se o a for maior ou igual a zero e vai ser menos a se a for menor ou igual a zero. No nosso caso, o a era menos 4. Como menos 4 é menor ou igual a zero, a resposta vai ser menos 4. E menos com menos dá mais, por isso que deu 4, tá? Então tomem cuidado com isso, porque isso daqui vai aparecer várias vezes durante o curso e é normal vocês esquecerem, tá? Então olha aqui. Aqui a gente tem raiz quadrada ao quadrado. É o nosso primeiro caso que a gente pode cancelar. Então cancelei o quadrado com a raiz, ficou t ao quadrado mais 9 menos. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. E copiei o que está no denominador. T ao quadrado vezes essa soma aqui, raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Simplifiquei, 9 menos 9 dá 0, então ficou só t ao quadrado. E no denominador ficou t ao quadrado vezes, novamente essa soma, raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Novamente, ó, aqui a gente tem uma multiplicação. Toda vez que eu tenho uma multiplicação, ou no numerador ou no denominador, a gente pode cancelar, tá? Então, eu cancelei o t ao quadrado com t ao quadrado. No numerador, eu fiquei com 1. E no denominador, eu fiquei com raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Finalmente, ó, o zero está no domínio dessa função. Por quê? Porque se eu substituir por zero, o denominador não é igual a zero. Então, finalmente, eu posso usar a propriedade da substituição direta. Eu substituí aqui o t por zero. Quando eu faço a substituição, olha lá. Quando eu faço a substituição, é exatamente nesse momento que eu paro de escrever o limite, porque eu estou calculando ele, tá? Então, toda essa conta que a gente fez aqui foi para poder cancelar esse t ao quadrado, tá? Foi cancelado aqui. E, finalmente, a gente pode calcular o limite fazendo a substituição direta. Então, eu substituí o t por zero, ficou 1 sobre raiz de 0 ao quadrado mais 9 mais 3. Aí, no numerador ficou 1, 0 ao quadrado é 0, mais 9, dá raiz de 9, que é 3, mais 3 dá 6. Para encerrar essa primeira parte da aula, eu coloquei mais um exemplo. Então, olha lá. Quanto que dá o limite de módulo de x sobre x quando x tende a 0? Vamos fazer um lembrete, tá? Módulo de x é igual a menos x se o x for menor ou igual a 0, ou x se o x for maior ou igual a 0. Novamente, ó, o zero não está no domínio dessa função, tá? Se eu fizesse uma substituição direta, eu ficaria com 0 sobre 0 e eu não consigo calcular o limite. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que arrumar um jeito de poder cancelar esse x. Para isso, a gente vai usar limites laterais. Por quê? Porque a função é definida de acordo com o valor que eu escolho para x. Para valores menores, ela vale menos x. Para valores maiores do que 0, ela vale x. Então, ó, quando eu faço esse cálculo, lembra? Toda vez que eu escrevo um sinal de mais em cima do zero, significa que eu vou considerar valores maiores do que zero. Se eu considero um valor maior do que zero, quanto que vai dar o módulo de x? Vai dar x. Então, aqui a gente fica com x sobre x. Novamente, ainda não posso fazer o cálculo do limite, porque a gente ainda
tem problema que o zero não está no domínio, mas a gente sabe que x sobre x é 1. E o limite de uma constante é a própria constante, é 1. E no outro caso, quando a gente considera valores menores do que zero, a gente fica com o módulo de x sobre x, o módulo de x sendo igual a menos x, tá? Toda vez que você pega um valor de x próximo de zero, só que negativo, né? Menor que zero, o módulo de x é igual a menos x. Então, a gente fica com o limite de x tendendo a zero por valores menores que zero, de menos x sobre x. Aí eu posso cancelar o x com o x e a gente ficou com o limite de x tendendo a zero por valores menores do que zero, de menos 1. Finalmente, o limite de uma constante é a própria constante, menos 1. Lembra daquele resultado que eu escrevi na aula passada? Quando a gente calcula os limites e os limites laterais, a esquerda e a direita dão diferentes, significa que o limite não existe, tá? Então, esse limite aqui de x tendendo a zero dessa função, módulo de x sobre x, não existe, tá?